Bom dia, nós somos da equipe 7, equipe Europa, da sala 8. Nosso tema é lançamento oblíquo. Bom, nosso trabalho tem como objetivo comentar, falar mais sobre o lançamento oblíquo, explicar mais para vocês. O que é lançamento oblíquo? Lançamento oblíquo ocorre quando um corpo qualquer é arremessado a partir do chão e forma um determinado ângulo em relação à horizontal. O movimento executado por um atleta na modalidade do salto em distância pode ser um exemplo. Vou citar mais alguns exemplos que temos no dia a dia e vamos dizer que o movimento de uma pequena pedra sendo arremessada em um certo ângulo com a horizontal pode ser mais um exemplo, ou até uma bola sendo chutada formando um ângulo com a horizontal pode ser outro exemplo. E aqui tá a imagem do atleta pulando, que dá pra ver bastante o lançamento dele. E no lançamento oblíquo, o movimento dos objetos é composto por um deslocamento da vertical e outro da horizontal. Assim, ao mesmo tempo em que o objeto vai para frente, ele sobe e desce. Propriedades do lançamento oblíquo. Quando um corpo é lançado obliquamente, sua velocidade inicial é dividida entre as componentes horizontal e velocidade vertical. A diferença na notação usada nas duas componentes da velocidade justifica-se pelo fato de a componente horizontal ser constante, enquanto que a velocidade vertical varia com o tempo, pois a aceleração da gravidade está presente nessa direção. Na figura ao lado, vemos o formato da trajetória formada no lançamento oblíquo e a variação da velocidade vertical. A subida do projétil é sempre contra a ação da gravidade, tratando-se, portanto, de um movimento uniformemente retardado. Durante a descida, como o movimento está a favor da gravidade, ele é uniformemente acelerado. E, além disso, os tempos de subida e de descida são sempre iguais para esse tipo de lançamento. Altura máxima no lançamento oblíquo. A fórmula do alcance máximo é usado para calcularmos a distância horizontal que um projétil é capaz de atingir a partir de sua posição de lançamento. Essa fórmula é apresentada por alcance máximo igual, entre parênteses, velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do ângulo θ, divididos pela gravidade. Analisando a equação acima, é possível perceber que a maior distância horizontal possível é atingida quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus, já que o seno do ângulo de 90 graus é o de maior valor possível para essa função, e vale 1. Agora vamos falar sobre a componente horizontal no lançamento oblíquo. Ela é um movimento uniforme, porque não existe aceleração. Então, como não existe aceleração, a velocidade é constante o tempo todo. Podemos utilizar duas equações, uma que é a famosa do sorvete, S igual a VO vezes cosseno vezes T, ou Vx igual a VO vezes cosseno. S é a posição final ou alcance, sempre em metros. VO é a velocidade inicial, no caso a velocidade de lançamento, sempre em metros por segundo. Vx é a componente horizontal da velocidade, também sempre em metros por segundo. T vai ser o tempo, e como o ângulo é diferente de zero, a gente utiliza o cosseno. Agora vamos resolver um exercício utilizando uma das fórmulas. Um corpo é lançado obliquamente para cima com a velocidade inicial VO igual a 50 metros por segundo, e uma diferença que faz o ângulo θ com a horizontal, tal que seno θ igual a 0,80 e cosseno θ igual a 0,60. Adote G igual a 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Determine o módulo da velocidade do corpo no instante t igual a 2 segundos. Agora vamos resolver o exercício. O primeiro passo temos que achar quanto vale o valor inicial de Vx e Vy. Para resolver a horizontal, utilizamos a seguinte fórmula: Vx igual a VO vezes cosseno de θ. Substituindo, fica Vx igual a 50, que é o valor inicial, vezes 0,80. Vx igual a 30 metros por segundo. Já na vertical, utilizamos Vy igual a VO vezes seno de θ. Substituindo, fica Vy igual 50, que é o valor inicial, vezes 0,60. Vy igual a 40 metros por segundo. Mas o exercício quer saber o que acontece com a velocidade 2 segundos depois.
Mas como na horizontal não tem nenhuma aceleração atuando, vai permanecer sempre com a velocidade inicial. Então o Vx vai continuar a 30 metros por segundo. Já o Vy, temos que usar a fórmula da gravidade, que é G igual a 10 metros por segundo por segundo. Isso significa que a gravidade varia a velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo. E como a aceleração é contrária à gravidade, varia para menos. Então, o Vy vai ficar a 20 metros por segundo. E para finalizar, temos que calcular a velocidade resultante. Vr igual a 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Vr ao quadrado igual a 400 mais 900, que dá 1.300. Vr igual a raiz quadrada de 1.300. Raiz quadrada de 13 vezes 10 igual a 10 raiz quadrada de 13 metros por segundo. A primeira fórmula do lançamento vertical seria essa de ver a velocidade do objeto em um determinado tempo. Ou seja, por exemplo, num tempo de 4 segundos, você pode ver onde é que quanto de velocidade o objeto pode estar. Assim, você pega essa primeira fórmula e substitui por todos os dados que você tem, e você utiliza o ângulo de lançamento e tira o seno desse ângulo. Assim, após utilizar todos os dados que você tem, você consegue chegar na velocidade que ele se encontra, a velocidade final, no tempo que você estava procurando. Já a segunda fórmula, você não precisa do tempo e não tem a força da gravidade ali em si. Assim, você pode utilizar apenas a velocidade inicial multiplicado pelo seno do ângulo de lançamento. Assim você consegue chegar na velocidade final que você está procurando. E por último, você usa a fórmula do sorvete, que ele vai, em vez de ser só o sorvete com o tempo ao quadrado, ele vai precisar do seno também, porque o lançamento oblíquo tem o ângulo de lançamento. E assim você só substitui o VO por VO multiplicado por seno do ângulo. Assim você consegue chegar no deslocamento do objeto em um determinado tempo que você queira. Agora, para entender melhor as aplicações das fórmulas que foram acabadas de ser citadas, seria melhor com um exemplo. E aqui está um exercício de fixação. Um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal com uma velocidade de 200 metros por segundo, supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar. O intervalo de tempo entre as passagens do projétil pelo ponto de altura 480 metros acima do ponto de lançamento em segundos ali estão os dados e as alternativas. Agora, a resolução de exercícios, a gente precisa da forma do sorvetão, onde o S de deslocamento foi substituído por Y, porém dá na mesma coisa. A gente já tem um deslocamento que foi 480 metros, então ele iniciou do zero, e então o final menos inicial dá o 480, porque menos zero vai ser o final. Daí a gente já tem a velocidade, que seria 200 metros por segundo, multiplicado pelo ângulo de lançamento, certo? Então seria 200 vezes 0,5, que dá 100. Mas a gente não tem o tempo em que a gente quer descobrir, então ficaria 100t. E ele ficaria 100t menos 5 vezes t ao quadrado. Pois o 10 vezes t ao quadrado foi dividido por 2, assim ficando menos 5. Daí, para isolar, para poder ser utilizado a parte do delta, retirar o delta dele, foi puxado as duas incógnitas para pro lado do 480, assim ficando 5 vezes 5t ao quadrado menos 100t mais 480. Assim, esse 5 dividido 480 ficando dividido 480 e o 100, o 100t, que ficaria t ao quadrado menos 20t mais 96 igual a zero. Assim, a gente podendo utilizar o delta de Bhaskara,
Assim, sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que o resultado seria 16. E assim, esse resultado a gente pode tirar o tempo, que seria 20, mais menos 4 dividido por 2. Assim, o tempo 1 menos o tempo 2 seria 12 menos 8, que seria o intervalo de tempo existente entre a passagem do do projétil pela altura 480, ele vai equivaler a 4 segundos. Bom, agora eu vou falar sobre algumas das outras formas da componente vertical. Antes de eu falar sobre as fórmulas, é bom lembrar que sempre que você tiver uma fórmula, você pode descobrir qualquer uma das variáveis que estão presentes nela, desde que você esteja todas as outras. Bom, a primeira fórmula é sobre aceleração máxima. E para ela você precisa, né, da velocidade inicial, do ângulo e da gravidade. Na próxima fórmula, ele tem que descobrir o tempo que demora para o objeto chegar ao pico da altura, né, que ele vai estar fazendo o movimento. E ela precisa da velocidade inicial, do ângulo e da gravidade. A terceira fórmula, ela tem que descobrir qual é a altura máxima que o objeto vai atingir, né? A velocidade inicial é necessária para essa fórmula, assim como o ângulo e a gravidade. E, para a última fórmula, é necessário a velocidade inicial, o ângulo, a gravidade e a variação de posição desse objeto para descobrirmos a velocidade de lançamento dele. A fórmula da velocidade resultante é utilizada quando associamos a componente vertical com a componente horizontal, onde Vx representa a componente horizontal e Vy a componente vertical. Para isso, nós utilizamos a seguinte fórmula. Velocidade resultante é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, que vai para V resultante é igual a raiz quadrada de Vx vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, mais Vy vezes o seno do ângulo ao quadrado. Para mostrar a utilização dessa fórmula, eu coloquei um exercício como exemplo. Em um jogo de futebol americano, um dos jogadores arremessa a bola para o alto. Sabendo que a componente horizontal da velocidade é de 15 metros por segundo e que ela formou um ângulo, e a componente vertical possui velocidade de 11 metros por segundo, formando outro ângulo, calcule a velocidade resultante desprezando a resistência do ar, dados o seno do ângulo igual a 0,9 e o cosseno do ângulo igual a 0,5. Nesse exercício ele não nos especifica quais são os ângulos, porém ele já nos fornece o seno e o cosseno deles, que já é o suficiente para a gente aplicar em nossa fórmula. Vale lembrar também que Vy representa a componente vertical e Vx a componente horizontal. Então nós vamos jogar esses valores em nossa fórmula, que é V resultante é igual a raiz quadrada de Vx vezes o cosseno do ângulo ao quadrado, mais Vy vezes o seno do ângulo ao quadrado. V resultante vai ser igual a raiz quadrada de 15 vezes 0,5 ao quadrado, mais 11 vezes 0,9 ao quadrado. V resultante vai ser igual a raiz quadrada de 15 vezes 0,5, que é igual a 7,5, entre parênteses, ao quadrado, mais 11 vezes 0,9 é igual a 9,9, entre parênteses, ao quadrado. V resultante vai ser igual a raiz quadrada de 7,5 ao quadrado, que é igual a 56,25, mais 98,01, que é o resultado de 9,9 ao quadrado. V resultante vai ser igual a raiz quadrada de 154,26, depois que efetuarmos a soma, que vai ser igual a aproximadamente 12,42. Então, nessa situação, nossa velocidade resultante vai ser igual a 12,42 metros por segundo.